Saúde a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início. E logo após, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 108, chamada final. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós te agradecemos por mais um dia, por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor Deus, pela tua fidelidade, Senhor, para conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por estar aqui, Senhor, junto com a tua igreja, Pai. Que o Senhor vá abençoando a cada um de nós. Ó Deus, toma direção, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Abençoa aqueles que ainda irão chegar, que vão vir. Traga-os em paz. Livra de todo mal. Obrigada, Senhor Deus, pela minha família, Senhor, pelos meus filhos, pelo meu esposo. Obrigada também pela minha família, Senhor, lá em Amaragi, Senhor. Pelo meu irmão também, Senhor, que há 13 anos eu não tinha visto, Pai, mas hoje eu tive o privilégio de ver ele e sua família, Pai amado. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, Pai amado. Abençoa também, Senhor, o pastor Pedro, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu, está lhe concedendo hoje, Pai. Que o Senhor vá abençoando a vida dele, dando saúde, Senhor, abençoando, Senhor, a sua esposa, os seus filhos, seus netos, Senhor, toda a sua família, Pai. Deus, te apresento também, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão enfermos nos hospitais, precisando de um milagre, Pai, precisando de uma cura, Senhor. Que Tu vá lá, Senhor, visitando cada enfermo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vá visitando aqueles também que estão acamados, Pai, que estão sem nenhuma esperança, Pai, mas que a esperança deles, Pai, sejam Tu, Senhor, na vida deles, Pai amado. Que o Senhor coloque as Suas mãos sobre cada um, Senhor. Vá repreendendo, Senhor, toda enfermidade, todo mal, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor vá fazendo a Tua vontade. Deus, te apresento também o meu sobrinho que fez uma cirurgia. Que o Senhor vá visitando ele também, Senhor, dando saúde, Pai, cicatrizando, Senhor, no nome de Jesus e fazendo a Tua vontade na vida dele. Abençoando também toda a sua família, Pai amado. Ó Deus, abençoa a Márcia, Senhor. Que o Senhor vá abençoando ela a cada dia, Senhor. Que o Senhor vá dando, Senhor, a cura, Senhor. Que o Senhor vá transformando também o coração do seu esposo, para que ele venha, Senhor, fazer a sua decisão, Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia, Pai. Visita também a minha sogra, dando saúde a ela, Senhor, meu sogro, Pai amado. E todos que estão enfermos, a irmã Josefa, Pai. Toma direção à irmã Néia, Senhor. Vá visitando, Senhor amado, dando saúde. Os pais da irmã Yara, Senhor, vá visitando também, Senhor. Vá dando saúde, Pai. Vá fazendo a Tua vontade na vida deles, Senhor. Vá visitando a mãe da irmã Verônica, a mãe da irmã Beta, Senhor. Toma direção, Pai. Vá visitando também, Senhor, a família, Senhor, da minha vizinha que perdeu o seu ente querido. Vá dando conforto e fazendo a Tua vontade na vida de cada um, Senhor. Fica conosco nesta noite, Pai. E muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Iremos cantar o hino 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
Convidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Iremos cantar o hino 111, não tardará. Abençoa. Vamos louvar. Amém, né? Vamos continuar louvando ao Senhor. Cristo do céu. Não, deixa eu ver. Saí do tom, mas deixa eu achar o tom aqui. Ai, Jesus. É a emoção, irmãos. Cristo do céu em breve virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes ao se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Deve esta terra gozar a paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir, quando será num glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém, né? Glória a Deus. Iremos abrir as nossas Bíblias no Salmo. Qual será o Salmo? É o Salmo que eu gosto mesmo, irmão. É Salmo 100. É a partir do primeiro versículo. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Eu irei ler junto com toda a igreja. Amém?
Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Então, só que eu vou ler com o Data Show também, junto com a igreja. Amém? Com todos os irmãos. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe e coloque em nossos corações as suas palavras lidas. Amém? Eu estou radiante de alegria, não posso deixar de dizer, pois eu vi minha família hoje, meu irmão, que há 13 anos atrás eu tinha visto, minhas sobrinhas e sobrinhos também. Até a Alessandra falou: manhinha, as suas sobrinhas devem ter a sua idade, viu? Porque são assim como eu também, Parece que elas têm a minha idade também. Mas que Deus abençoe, a cada um, E que Deus abençoe a nossa família, Porque é importante, a nossa família, Ter a nossa família em nossas vidas. Amém? Iremos ouvir o Ministério Feminino. E logo após o Ministério Feminino, as crianças vão louvar o Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui em Salmos 42, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a qual é a salvação da minha face, ó meu Deus. Amém?
não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. As crianças irão louvar. As crianças podem vir. O Ministério Infantil, Sal da Igreja, com a paz do Senhor. Vamos deixar para meditação o Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como um homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto,
conhecer nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Amém. Que o Senhor Deus abençoe, né, nossas crianças e os pais, né, também, né, que estão se empenhando, né, de ensaiar com elas em casa também, né, e de mandar também para o ensaio. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. No próximo sábado terá ensaio às 15h. Amém. E o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. Oi, A. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É bom começarmos a semana na presença do Senhor. Então, vamos nos colocar de pé. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com alegria, com entusiasmo, porque Ele merece o melhor.
já passou. E a videira está em flor. O perfume enche a terra. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Diz, vem amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz, vem povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é santo de Israel. Seu nome é santo, santo de Israel. Seu nome é santo, santo de Israel. Diz, vem amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz, vem povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Aleluia. É tempo de adorarmos ao nosso Deus. Diante do trono, Senhor, quero
estou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei,
aplaudir ao nosso Deus. Aleluias. O Senhor se faz presente aqui em nosso meio nessa noite. Então, os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos na casa do Senhor. Amém? Disse Jacó, lá em deserto ainda, depois de ter sentido a presença do Senhor, depois de acordar do sonho, disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a casa do Senhor. Nós nem sonhamos ainda, mas estamos na casa do Senhor nessa noite. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 40. Nos diz a bendita palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu santíssimo nome, Senhor. É por tua graça, sim, Senhor, pura e exclusiva graça do Senhor, que nós estamos aqui hoje à noite. Ó Deus, e é por tua pura e exclusiva graça, meu Deus, que podemos provar, Senhor, de perdão para os nossos pecados, que podemos provar, Senhor, do gozo do céu em estar na tua presença. É por causa da tua graça, Senhor, que estamos aqui hoje à noite, Senhor, e mesmo, ó Deus, por qualquer circunstância da vida, às margens de estarmos sufocados, ó Deus, com angústias, com dores ou sofrimento,
podemos nos alegrar diante do teu altar, porque, ó Deus, diante de todas as coisas, como no último cântico, Senhor, não importam as circunstâncias, o resultado final será o que nós lemos nesse versículo 39, Senhor, que todo o povo a uma só voz gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito é o teu nome. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor, a sua adoração, e fala-nos, ó Deus, fala no nosso coração, traz luz ao nosso entendimento, para que podemos compreender verdades da tua palavra e sairmos daqui, ó Deus, mais aprofundados, mais imergidos no teu amor e graça, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, é bom estar na casa do Senhor, é bom estar diante do Senhor, é bom sabermos que nós temos um Deus que atende, que responde oração. E tem algumas orações que elas parecem que são urgentes, elas requerem, parece que pressa para serem atendidas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algumas orações, alguns clamores nossos, que por mais urgentes que para nós eles pareçam ser, talvez eles não tenham resposta do Senhor. Tem algumas orações que talvez elas não terão respostas de Deus na nossa vida. Quando eu digo isso, eu lembro do meu saudoso pastor Antônio Silvestre, o fato que eu já contei aqui na igreja, quando ele perdeu a sua esposa. Eu creio que aquela noite aquele homem orou com todas as forças, e eu ouvia no seu desespero orando, porque eu passei a noite com ele no seu quarto, porque a família toda estava debilitada, e todo mundo, um socorrendo o outro, ou precisando todo mundo de socorro, porque tinham perdido a matriarca, a esposa do pastor havia falecido. Uma mulher temente a Deus, crente, uma mulher séria, aquela pessoa que, como que diz assim, nunca incomodou ninguém. Foi a mulher do pastor que nunca ninguém se incomodou na igreja com ela, vamos assim dizer. Mas naquela noite eu ouvi várias vezes, repetidas vezes, ele orar e dizer assim: Senhor, Senhor, tu ressuscitasse o filho da viúva de Naim. Tu ressuscitasse Lázaro com 4 dias de morto, Senhor. E ele, no seu desespero, na sua dor, ele dizia, lá deitado na sua cama, e eu sentado ao lado da cama, e ele dizia assim: ressuscita a minha velhinha, Senhor. Traz ela de volta, Senhor. O corpo ainda não havia nem chegado ainda na cidade, lá em Amaragi. E a noite inteira, ele, quando parecia que estava adormecendo, ele começava a se mexer na cama e a oração era a mesma. Oh, meu Deus, me dá a minha velhinha de volta, Senhor. Ressuscita, Senhor. Tu ressuscitasse o filho da viúva de Naim. Ouvi aquela oração com muita dor. Ouvi aquela oração que talvez tenha sido a oração que eu presenciei, que eu estive de lado, a oração mais difícil. Mas o Senhor não respondeu a ele. Eu acredito que hoje ele já encontrou-se com ela, ele já partiu para a eternidade, o Senhor já acolheu também o pastor Antônio Silvestre. Mas o Senhor nunca atendeu aquela oração. O Senhor atendeu tantas orações do pastor Antônio Silvestre, mas não atendeu aquela oração. Tem algumas orações que elas não serão respondidas. Irmãos, algumas pessoas na Bíblia oraram. Se você ler, por exemplo, no livro de Jó, eu quero ler Jó, capítulo 30. No versículo 20, ele diz assim: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atendes, ou não atentas. Jó estava orando a Deus e dizendo a Deus: eu oro, mas o Senhor não me atende. Eu me coloco de pé, mas o Senhor não me vê, não atenta para mim. E os versículos seguintes, que eu não vou ler, Jó vai descrevendo o seu lamento, a sua dor, porque o Senhor não responde a ele, porque o Senhor não atende. Aí nós encontramos, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16,
Um homem que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele orando a Deus. Passou a noite inteira. Buscou a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Orando pelo filho recém-nascido. Que estava doente. E ele ficou no seu quarto. E disseram para ele, e queriam trazer comida, ele não comia, ele jejuou por essa criança a noite inteira, pedindo a Deus que Deus poupasse a vida da criança, e o Senhor não poupou a vida da criança. Nós temos também, por exemplo, Paulo em 2 Coríntios. Paulo, ele também passou por suas, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. Paulo sofrendo, e não era uma coisa qualquer. Ele considera o seu sofrimento como se fosse algo enviado, algo vindo do diabo, de Satanás. E ele diz que orou a Deus para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E ele vai dizendo, versículo 8, e ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para quê? Para se afastar de mim. Sai de mim esse mal. Afasta de mim esse mal, Senhor. Aí vem o versículo 9. Foi quem que respondeu? O que foi que disse a ele, o Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o Senhor, ele não me respondeu, mas o poder dele vai habitar comigo, vai estar na minha vida. O Senhor, ele não responde, ele não solucionou algumas coisas na vida de alguém, mas ele não se ausentou da vida dessas pessoas. Ele não respondeu Jó naquela sua aflição, mas no final, Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvi falar, mas agora eu conheço porque andas comigo. Ou seja, Deus não respondeu, mas esteve com Jó. Davi naquela noite orou a noite inteira pelo seu filho. O Senhor não atendeu. Quando o dia amanheceu, alguém chegou e disse assim, ó rei, a criança morreu. Ele disse, tragam comida para eu me alimentar. Mas rei, a criança morreu. Sim, tragam comida para me alimentar. Davi está dizendo, se cumpriu a vontade do Senhor. Eu passei numa noite inteira lutando com Ele, pelejando com Ele, dizendo com Ele, Senhor, meu desejo é esse, a minha vontade é essa. Mas Ele decidiu assim, eu vou comer agora. Cumpriu-se a vontade do Senhor e eu vou me alimentar. Então, depois de termos lido um texto, alguém está lembrado do texto que a gente leu aqui, o texto lido? Alguém lembra ainda? A gente está falando agora de gente que Deus não atendeu a oração, mas o texto que a gente leu foi diferente. No texto que a gente leu, Deus atendeu a oração. Não foi assim? Elias orou e o Senhor respondeu e mandou fogo do céu. Foi uma oração, aliás, foi uma resposta à oração no sentido literal. Não foi aquela coisa, Deus me falou, irmãos. Não, se fosse assim, Deus me falou aqui. Nessa história de Elias, seria assim. Vocês estão ouvindo Deus? E todo mundo ia dizer, estamos ouvindo Deus. Foi literal. Todo mundo viu que Deus atendeu a oração de Elias naquele monte. Quem estava ao lado viu quando desceu fogo do céu, porque a oração era essa. O desafio era esse. Aquele que for Deus vai responder com fogo. E o Senhor respondeu a oração de Elias, derramando fogo do céu. Mas eu queria pensar um pouquinho com você sobre Elias antes disso. Antes dessa oração de Elias. Antes dessa oração de Elias, um dia Elias chegou e disse assim, eu tenho uma mensagem de Deus para o rei. Eu tenho uma mensagem de Deus para o povo. O Senhor está me mandando dizer para vocês que sobre essa terra não vai chover
a seca vai assolar essa nação. E só vai chover nessa terra quando a palavra sair da minha boca. E quando Elias falou isso, os céus se encerraram e não choveu por 3 anos e meio sobre a terra. Pense direitinho. Quando você estiver ouvindo alguém dizendo por aí que é profeta, e pense direitinho o que é ser profeta de Deus. O que é ser profeta de Deus? Ele disse, não vai chover nessa terra, enquanto a palavra não sair da minha boca. E por 3 anos e meio, não choveu naquela terra, até o dia em que Elias sobe ao monte de novo e ora a Deus. E alguém olha para o céu, 7 vezes olhando lá para o céu, dizendo, estou vendo nada não. 6 vezes olhando para o céu, não estou vendo nada não. Mas vai chover. Vá lá de novo. Não, já fui 1, já fui 2, já fui 3, já fui 4 vezes, já fui 5 vezes, 6 vezes. Olhei para o céu e não vi nada. Vá olhar de novo, eu estou orando ao Deus que me falou há 3 anos e meio atrás. Eu estou falando é com Ele. Vá lá de novo. E o moço foi novamente, e quando chegou lá que olhou para o céu, voltou correndo, desesperado. Elias, eu estou vendo uma nuvem no céu. E ela parece com a palma da mão de um homem. Então corra e diga ao rei que ele se apresse em ir para casa, porque senão a chuva vai apanhá-lo no caminho, porque o meu Deus já atendeu a oração e já está descendo chuva do céu. Mas nesses 3 anos e meio de seca, quando Elias profetizou a seca, que a terra começou a secar, Elias foi para o ribeiro de Querite, lembram? E lá naquele riachozinho ele ficou naquela beira do riacho tomando água. E todo dia os corvos traziam para ele pão e carne de manhã, e pão e carne à noite também, lembram? Elias comia, enchia a barriga no outro dia de novo, os corvos traziam tudo de novo. Até o dia em que o ribeiro secou, Elias teve que sair daquele lugar, porque não tinha mais água para Elias. E quando Elias sai, o Senhor manda ele ir encontrar-se com uma mulher em Sareta, uma cidade sem homem, sem importância alguma. E o Senhor ainda diz mais assim, porque lá eu ordenei a uma viúva que te dê um prato de comida. Não foi assim? Não foi? Sim ou não? Eu ordenei a uma viúva que te dê alimento? Não. Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Elias saiu daquele riacho, foi para a casa daquela viúva. Quando chegou lá, a mulher estava juntando um graveto. Elias disse, o negócio aqui é sério mesmo. É uma viúva mesmo. Deus, quando fala, Ele fala sério. As coisas de Deus é verdadeira. Elias encontra uma senhora com os gravetinhos de lenha. E ele diz, olha, eu queria água. Ela entra em casa para pegar água. E quando ela traz água, ele diz, eu quero agora comida. Ela diz, olha, meu senhor, está vendo aqueles gravetinhos de lenha que eu estava apanhando? É para fazer um bolo para eu comer. Eu vou comer esse bolo. E não tem mais comida na minha casa. A seca está matando todo mundo aqui. Depois que eu comer o bolo, eu e meu menino, a gente vai esperar a morte chegar. É somente isso que a gente tem em casa. Elias disse, não se preocupe não. Porque o meu Deus falou comigo. E disse para mim que eu ia ser sustentado nessa casa. Vá lá dentro, faça o bolo. Porque nunca mais vai faltar farinha na sua mesa, nunca mais vai faltar azeite na sua botija, nunca mais vai faltar alimento nessa casa. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Deus me mandou para aqui, para a senhora me dar comida. E eu vim para aqui, o meu Deus cuida de tudo. Eu não sabia quem era a senhora, eu não sabia quem era a sua casa, eu não sabia o que tinha na sua casa, mas o meu Deus disse que eu viesse para aqui. A mulher vai lá dentro, faz o bolo, e ele disse, mas assim, faça primeiro o meu. E a mulher usou a fé, trouxe o primeiro, entregou a ele, ele comeu, e a Bíblia diz que nunca mais faltou pão na mesa daquela mulher. Agora, Elias sobe o monte para pedir ao Senhor que derrame chuva sobre a terra depois de 3 anos e meio. Aí vem alguém e diz assim, já foi 6 vezes que eu olhei, profeta, eu olhei lá para o monte e eu não vi sinal nenhum, eu olhei para o céu lá do monte, eu não vejo sinal nenhum, não importa. Eu não quero saber o que você viu ou o que você vê, eu creio no meu Deus, o que o meu Deus falou, Ele cumpre. Eu sei quem é Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me sustentou lá na beira do riacho de Querite. Quando ninguém acreditava, os corvos traziam pão e carne para mim. Ninguém comia pão e carne trazido por aves de rapina. Eu comi, o meu Deus cuidou de mim. Agora, eu estive na casa de uma viúva, uma mulher que estava fazendo o último pão para comer e morrer de fome depois.
O Senhor disse que ela ia me sustentar e eu fui lá, Ele me sustentou. E você vem me dizer que não tem sinal no céu. Se você não vê, mas eu vejo. Mas a gente vai orar e você vai olhar de novo, porque você vai ver o que eu vejo. Irmãos, o que está faltando é a gente enxergar o que Deus está falando com a gente, a palavra de Deus. O homem queria ver o sinal no céu. Elias já estava vendo Deus falar no seu coração. Elias ouvia a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. Principalmente a voz da nossa consciência, a voz dos nossos fracassos, a voz das nossas culpas, a voz dos nossos erros. E aí são muitos. É um barulhão, é uma cachoeira. A voz das nossas falhas, a voz ou o som, o barulho que faz os nossos defeitos, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas tem uma hora que a gente tem que fazer como Elias. Subir no monte e dizer assim: o meu Deus... Se o meu Deus é Deus, se o meu Deus me chamou, se eu sou de Deus e se Ele é meu mesmo, se eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim, então eu posso desafiar o inimigo. Eu não preciso ter medo do inimigo, eu estou amparado por Ele, Ele cuida de mim, eu estou ouvindo a voz do meu Deus. Ninguém vê nenhum sinal, mas eu sinto que está acontecendo. É isso que Elias está dizendo. E aí, irmãos, a chuva desce. Acabe sai correndo no seu carro, numa velocidade com seus cavalos para a chuva não acompanhar. A chuva está chegando. Aí outro dia, Elias vai encontrar-se com Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, ao se deparar com ele, com o rei Acabe, Elias ouve de Acabe o seguinte: a palavra que Acabe dirige para Elias é a seguinte: tu já viesse aqui, perturbador de Israel? Depois de tudo isso, irmão, depois de toda a manifestação de Deus, de resposta de Deus mostrar que Ele está agindo nas palavras proféticas, nas palavras do profeta, o rei não chega para ele e diz homem de Deus, o rei chama ele de perturbador de Israel. Mas Elias sabe ao Deus, quem é o Deus que ele serve. E quando Acabe chama Elias de perturbador de Israel, Elias vai e diz assim para ele: quem perturba Israel é você. O tormento de Israel é você. Quem é perturbador aqui é você. Eu sou homem de Deus. Eu falo a palavra de Deus. E aí começa o desafio. Elias manda chamar os profetas. E é claro que o rei tem toda a segurança e confiança nos seus profetas. E o rei não tem um profeta só a seu lado. Ele tem profetas que profetizam para ele o tempo todo promessas boas. Mesmo ele nos seus atos errados, malignos, mas tem profeta elogiando ele, dizendo que ele vai ser bem sucedido. E não é 1, nem é 2, nem 5, nem 6, nem 10. É 250, 300, 400, 450 profetas dizendo a mesma palavra. Sim, rei, o senhor está certo. Sim, rei, vai dar tudo certo. Agora Elias chama esses profetas para desafiá-los. E o desafio é justamente em público. O desafio não é numa área isolada, não é numa área fechada, não é num templo. O desafio é que seja no monte e com todo o povo de Israel assistindo, com toda a população acompanhando o desafio. Nós vamos para o monte e vocês são profetas de Baal. E vocês dizem ao rei que Baal é Deus. Vocês dizem a Acabe que Baal responde. E o desafio é provar se realmente o Baal que vocês servem é Deus e responde. Porque se ele não responder, ele não é Deus. Agora vocês fiquem certos que eu vou clamar a Yahvé, eu vou clamar ao meu Deus,
eu vou clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai responder. A Bíblia diz que montou-se todo o espaço lá no monte para o desafio. Foi preparado o altar e Elias disse aos profetas: vocês podem começar primeiro. Aos profetas de Baal, e eles começaram de manhã, e já era meio-dia, e eles clamando, dizendo: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E eles já se retalhavam, se cortavam com facas, e Baal não respondia. E Elias de lado dizia assim para eles: clamem mais alto. Talvez ele tenha algum compromisso, talvez ele esteja ocupado com alguma coisa, e eles não estejam ouvindo. Clamem mais alto. E eles clamaram, Baal não respondeu. E aí chega o momento de Elias, e Elias vai clamar. Mas antes de Elias levantar o seu clamor, a sua oração, a primeira coisa diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, se aproximem. E todo o povo chegou a ele. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias conserta o altar que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, depois que ofereceu-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. A primeira coisa que Elias fez, ele está dizendo a Deus: segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. O que Elias fez? O que Elias tinha feito até agora? Todas as palavras, tudo o que Elias profetizou foi em nome do Senhor até então. E agora ele ainda está dizendo ao Senhor: conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias olhou, o altar do Senhor estava desconcertado, e ele conserta o altar. Ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, para com elas erguer o altar do Senhor. As 12 tribos de Israel, a qual o Senhor deu o nome dizendo que seria Israel. Israel, príncipe de Deus, aquele que prevalece na luta, aquele que não desiste na luta, aquele que não desanima na sua fé. Além de preparar a lenha, além de colocar as pedras sobre e edificar o altar com todas aquelas pedras, ele coloca a lenha sobre o altar. Colocou a lenha lá, mandou cavar um rego ao redor do altar. E depois de cavar aquele rego, ele mandou colocar água naquele rego. Mandou colocar água também em cima do altar. Veja, a palavra de Elias, o desafio de Elias era: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Elias manda encher de água os espaços que tiverem ao redor do altar, e ainda encharca a lenha, joga água no altar. Elias não deixa nenhuma brecha, Elias não deixa nenhum espaço para dúvida. Ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus que não deixa dúvida.
O Deus que ele serve é um Deus verdadeiro. Elias tem essa certeza no seu coração. Eu tenho tanta certeza que o meu Deus vai responder, que eu posso molhar tudo isso aqui para que alguém, quando vier suspeitar ou criar alguma dúvida, não tem como negar que aqui não houve o milagre de Deus. Deus é um Deus de milagre. Elias molhou todo o altar, cavou um rego ao redor. Agora você lembra, Elias conserta o altar. Elias pega 12 pedras que representam as tribos de Israel, o povo de Deus, a nação eleita, escolhida do Senhor. Elias colocou lenha sobre o altar. Elias coloca o bezerro, corta ele em pedaços, a oferta, o sacrifício está ali, é colocado sobre o altar. Mas Elias cava um rego ao redor e manda colocar água. Elias diz: esse lugar é um lugar que é para o Senhor, essa oferta é para o Senhor, esse sacrifício é para Deus, é a Ele que eu estou oferecendo, é ao Senhor. E eu quero que esse espaço seja isolado, e ele separa aquilo de todo mundo. As pessoas estão em volta, mas ninguém está ali, ninguém entra naquele lugar. Aquele lugar é sagrado, aquele lugar é santo, aquele lugar foi dedicado ao Senhor. Ele está dizendo: é para ti, Senhor, é para a tua glória. Por isso que ele diz assim: e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aí ele diz: manifesta-te, Senhor. Elias, o mesmo que disse, depois que o Senhor deu a palavra através dele, que não choveria naquela terra, e por 3 anos e meio não choveu. O mesmo que provou do milagre do Senhor lá na beira do riacho de Querite, os corvos trazendo pão e carne para ele de manhã e à noite durante tanto tempo. O mesmo que foi para a cidade onde havia a viúva de Sareta, e a viúva o sustentou lá durante muito tempo. O mesmo que quando subiu ao monte, quando não havia sinal nenhum, marca nenhuma sombra de que poderia chover, ele acredita: vai chover. Ele está agora diante do Senhor dizendo assim: eu sei que tu és o meu Deus, eu sei que eu sou teu servo, e que é segundo a tua palavra. O que eu fiz foi segundo o que o Senhor mandou fazer. O que eu fiz foi conforme a tua palavra, foi conforme a tua vontade. E aí ele ora dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Lembre-se, o Deus que é o Deus que cuidou de Elias, o Deus que é o Deus que abençoou Elias lá no riacho de Querite, que abençoou Elias lá na casa da viúva de Sareta, que atendeu a oração de Elias quando ele orou pedindo chuva sobre a terra. Elias está dizendo aqui: esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o seu coração tornar para trás. Ou seja, que até o coração desse povo ter se tornado para trás, foi o Senhor que o fez. Que eles entendam que o Senhor é quem manda, o Senhor é quem tem o poder, o Senhor é quem tem o domínio, o Senhor é quem é soberano, a soberania é do Senhor. Irmãos, o que Elias nos ensina, o que o ato de Elias nos ensina, o que o testemunho de Elias nos ensina, é que nós temos que olhar para a adversidade, nós temos que olhar para o problema, nós temos que olhar para os ataques, nós temos que olhar para o inimigo, nós temos que olhar para o adversário, nós temos que olhar para as lutas, não importa o tamanho delas, nós temos que olhar dizendo: o nosso Deus é soberano. Se ele quiser converter, ele converte. Se ele quiser endurecer, ele endurece o coração também, irmãos. Elias tinha tanta certeza disso que quando ele ora, ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fazes tornar o seu coração para trás. Elias acaba de orar. A palavra diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E eu louvo a Deus com a sequência do texto, quando o povo, vendo tudo aquilo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
E não importa o que você passe, não importa o que você sofra, não importa as dificuldades, não importa as provações, as tentações, as angústias, os dias difíceis, não importa. O Senhor é Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Ele ainda está no controle de tudo. Ou seja, Ele ainda continua sentado como Rei eterno. Ele é Rei dos reis, Ele ainda é Senhor dos senhores, Ele ainda é o mesmo médico dos médicos. Quando Ele quer, Ele cura. Quando Ele quiser, Ele sara. Quando Ele quiser, Ele muda. Quando Ele quiser, Ele transforma. Nós só precisamos fazer uma coisa: é aprender que nós temos que subir um monte de oração. Nós temos que ir à presença de Deus na certeza de que é Ele que atende, que Ele é soberano, mas que nessa caminhada, quando nós chegarmos no monte, no lugar do sacrifício, talvez tenha um altar para ser consertado na nossa vida. Talvez precise ser consertado um altar. Talvez seja preciso a gente voltar e apanhar 12 pedras, como Elias procurou 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Ou seja, talvez nós estejamos precisando voltar na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, na história da igreja, na história, nos ensinos bíblicos. Nós talvez estejamos precisando voltar nos princípios da palavra, para colocarmos o altar de Deus em ordem e adorarmos ao Senhor e depois dizermos: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. E não importa quem está à volta olhando, não importa o tamanho da multidão que nos cerca, não importa se tem um rei Acabe dizendo: eu tenho 450 profetas, não importa. O que importa é que Elias é um profeta só, mas tem um Deus no céu que cuidou dele a vida inteira, que nunca o abandonou, e que é a Ele que ele vai interceder, é a Ele que ele vai suplicar, é a Ele que ele vai orar. Enquanto você estiver orando a Deus, enquanto você estiver falando com Deus, não importa se não há respostas, não importa se a solução não acontece, não vem, não importa. Enquanto você está orando a Deus, você está falando com aquele que tem o controle de tudo nas mãos, com aquele que pode todas as coisas. Enquanto você estiver seguro, em segurança com Ele, enquanto você não se afasta disso, não importa quantos denigrem a sua fé, quantos debocham de você, quantos desacreditam da sua vida, não importa. Enquanto você estiver diante do altar do Deus vivo, do Deus eterno, pode confiar no Senhor, que vai chegar um momento que Ele vai abrir os céus, vai derramar fogo do céu, vai consumir o que tem que ser consumido, vai purificar o que tem que ser purificado, vai limpar o que tem que ser limpo, vai tirar o que tem que ser tirado da nossa vida, do nosso caminho, e vai colocar sobre nós o que tem que estar sobre a nossa vida. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Elias aprendeu, mesmo quando estava todo mundo. Agora imagine você naquele monte, 450 profetas gritando, clamando a Baal, e Elias lá esperando a vez dele. A convicção de Elias dizendo: eu sei que o meu Deus vai me responder. Eles começaram a se retalhar, cortar de faca, e Elias dizendo: o meu Deus vai me responder. Imagine você, Elias, naquele monte, e as pessoas de lá dizendo: meu Deus, o que vai ser desse homem? O que vai ser desse profeta? O que vai ser da vida dele? E Elias dizendo: o meu Deus já escreveu no seu livro a história da minha vida, e Ele vai cumprir aquilo que Ele escreveu acerca da minha vida. Então Elias, na certeza, dizendo: a história da minha vida está escrita no livro de Deus. Deus escreveu uma história e ninguém muda. Deus escreveu lá, está escrito que é para a minha vida, e ninguém vai mudar aquilo que Deus escreveu a respeito da minha história, a respeito da minha vida. Elias passou por um período de seca. Elias passou por um rei mau. Elias encontrou-se com Jezabel, a mulher do rei, que depois queria matá-lo, planejou matá-lo, deu ordens para que Elias fosse capturado e morto. Mas Elias estava sempre sabendo que ele tem um Deus que cuida dele, que cuida da sua vida, que está sempre no controle de tudo, na soberania. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê o entendimento de que é Deus que endurece também o coração de algumas pessoas. É Deus que faz com que algumas pessoas voltem atrás.
É Deus que faz com que algumas pessoas fechem a mão para não nos ajudar. É Deus que faz com que algumas pessoas não nos olhem, não nos enxerguem, não cheguem junto para nos ajudar. Mas é o mesmo Deus que quando alguém esquece de nós, quando alguém não dá atenção a nós, Ele estará sempre conosco. Resumindo, tem oração que Deus responde como a de Elias. Tem orações que Deus não responde como orou Davi, como orou Jó, como orou o próprio Paulo. Tem orações que Deus não responde. Deixa eu falar uma coisa para você. Abertas ou fechadas, desde que seja de Deus, será abençoada. Se Deus abriu a porta, é bênção. Se Deus fechou a porta, é bênção. Então continue confiando no Senhor. Continue orando e crendo em Deus. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então não adianta insistir para Ele abrir a porta que Ele fechou. E não adianta que alguém queira fechar a porta que Ele já abriu. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar a Deus. Orar a Deus agradecendo a Ele por esse momento. Agradecendo a Ele porque Ele respondeu às nossas orações. E agradecendo a Ele também por algumas orações que Ele nunca respondeu na nossa vida. Mas no final de tudo, sairemos desse culto dizendo, como disse todo mundo em 1 Reis 18:39. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Nós queremos orar pela vida da irmã Lorena. A irmã Lorena está nos deixando. Está indo... Não é muito longe, não é o fim do mundo não, né? Mas está deixando a gente. Vai morar em Ipujuca. A gente vai abrir uma congregação em Ipujuca. Viu? A senhora dê o dia do culto na sua casa. Que a gente vai lá e faz o culto, meu irmão. Viu? Em nome de Jesus. Mas, pronto, vem para cá, mas a gente vai para lá também. Irmão... O maestro leva o teclado. A gente faz um te louvarei, não importam as circunstâncias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Lorena, a sua família. Que Deus abençoe a sua nova residência, né? O seu... Eu percebo assim, parece que o pessoal de irmã Lorena gosta de Ipujuca, viu? Ipujuca já fica mais perto do litoral, né? É mais assim, né? Já vai para aquele lado. Rapaz, eu também gosto desse negócio de litoral. Se eu pudesse, eu só morava na praia. Era. Se eu pudesse, eu só vivia comendo peixe frito lá na beira da praia, dando glória a Deus, aleluia. E dizendo para o diabo assim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não importava não, eu fazia igual o padre, como é o nome do padre? Laurindo, é? Laurindo não, como é o nome daquele padre de Tamandaré? Eita, esqueci o nome dele agora. É uma figura ele, é um artista, Arlindo. Padre Arlindo. Semana passada a gente estava, aí no sábado a gente estava na praia, eu estou lá dentro da água, quando eu olhei, está aquele homem com roupão todo de preto na praia, na areia. Eu disse, glória a Jesus, põe o homem não vai abençoar a praia mesmo. Diz que ele sabe abençoar na praia, ele faz essas coisas lá. Quando eu olhei, daqui para ali para o ônibus, eu disse, mas eu não vou tomar a bênção do padre. Eu doido para dar, eu queria tomar a bênção dele, mas não dava para sair da praia não, a praia estava muito gostosa. Pô, o padre estava lá com a... Eu queria ler a placa que ele estava com ela. Ele estava com uma placa assim, um negócio lá mostrando o povo, mas ele não virava a placa para a água, ele só virava a placa para a praia, para a areia, para o pessoal. Eu não sei o que era que tinha escrito ali. Eu disse, só é o padre, rapaz. E eu não o conhecia. Depois minha irmã disse, é ele mesmo, é o padre Arlindo. Eu olhei assim, eu me senti, eu digo, eu sou mais famoso do que ele. Vamos orar ao Senhor. Álvaro, né? Álvaro não estava domingo não. Aí, como é? A Marilis, a Marilis, a irmã dele ali de lado, de irmã Cícera. Aí eu disse, a Marilis, cadê a Cícera e Alvin? Alvin está dodói. Então chega em casa, você diga a ele que a gente vai orar por ele, viu? Tem oração que Deus responde.
Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante do altar nessa noite como Elias. Não importa quantos profetas contra tem ao redor, não importa quantos argumentos contra tem ao seu redor, o que importa é que se você estiver no monte do Senhor, consertando o altar de adoração, colocando as coisas como devem ser colocadas diante do altar do Senhor, fique certo de que o Senhor, Ele é poderoso para abrir os céus, derramar fogo sobre esse altar, incendiar esse altar, fazer ele arder em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor é o Deus de Elias, é o Deus que atendeu a oração de Elias, é o Deus que respondeu o seu clamor diante daqueles 450 profetas de Baal ou mais, diante de toda aquela multidão, de todo o povo de Israel que estava ali, diante do rei Acabe, Senhor, diante dos seus desafios, das suas insultas. Mesmo assim, ó Deus, ele confiou que o Senhor era soberano para atender, para responder a sua oração. Ó Deus, talvez algumas pessoas aqui nessa noite tenham vivido situações de insulto, de desprezo, de descaso. Sim, Senhor, de ser ignorado, não ser respondido, não ser correspondido. Mas diante do Senhor não, meu Deus, o Senhor é Deus. Mesmo que o Senhor não responda a oração, mas o Senhor se fará presente. Mesmo que o Senhor não faça milagres, mas o Senhor é o milagre da nossa vida. Pode faltar qualquer coisa, só não pode faltar o Senhor na nossa vida. Deus, pode faltar a saúde, pode faltar o dinheiro, a gente perde bens, a gente perde gente querida, mas o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Oh Senhor, às vezes falta até a fé, falta até ânimo, alegria, mas que bom que a tua palavra diz que o Senhor permanece sendo Deus. Nada muda para o Senhor continua sendo Deus, no controle de tudo. Então, meu Deus, eu sei que quando nós desanimarmos aqui, quando a caminhada ficar pesada, Senhor, quando a respiração ficar ofegante, quando a gente pensar, oh Deus, não temos mais fôlego, nós temos um Deus que diz, há uma história escrita no meu livro, e não acaba aqui ainda, não vai faltar respiração aqui, o fôlego não vai parar agora, e nós vamos mais avante para a glória do Senhor. Oh meu Deus, nós louvamos o teu nome, porque quando o choro estiver ardendo, ó Deus, trazendo lágrimas ardosas nos nossos olhos, nós podemos crer que a noite está demorando, mas o dia vai vir. E a tua palavra diz que quando ele vier, a alegria vem com o amanhecer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Algumas dores, Senhor, algumas orações são orações angustiantes. Como foi a oração do pastor Antônio Silvestre naquela noite, Senhor? Como foi triste aquela oração. Algumas orações serão amargas, serão difíceis, porque parece, ó Deus, que mesmo sendo com tanta dor, sendo tão íntima, tão dolorosa, tão sincera, mas parece que já há uma resposta de que o Senhor não atenderá a essa oração. Mas não importa, Senhor. O Senhor continuará sendo Deus. O Senhor continuará no controle, Senhor. O Senhor continuará sendo dono da nossa vida. E no final, como disse o profeta Elias, o que importa, Senhor, é que saibam que o que nós fizemos foi segundo a tua vontade, foi segundo a tua palavra. Oh Senhor, nos ajuda como Elias, não fazer nada fora da tua vontade, a não fazer segundo o que nós mesmos queremos. Nos ensina, Senhor, como Elias, a fazer como o Senhor quer, segundo a vontade do Senhor, e que o resultado final será, por todos que estiverem em volta, a mesma declaração: é o Senhor, foi o Senhor que fez isso. O Deus de Elias atendeu. A resposta veio dele, não foi outra coisa, não foi a ideia de Elias, não foi história de Elias, não foi conto de Elias, foi resposta do Deus de Elias. Então o resultado final será: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, por tua presença nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tua direção nessa noite.
Muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão gloriosos e maravilhosos de alegria, de louvor e adoração ao Teu nome na Tua casa. Muito obrigado por Tua presença, Espírito Santo, meu Deus, consolando, confortando e alegrando o nosso coração. Toda honra e toda glória seja para Ti, Senhor, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão.